Então, nessa alternância nós temos dedicado a falar sobre território. Não há dúvida que território é uma coisa, é um elemento primordial para o indígena. E não somente para o indígena. Esse negócio de território é em toda parte. Tem o seu valor histórico e de vida. Então, aqui houve várias etapas. Eles lutaram por mais de 10 anos para demarcar essa terra. É uma terra relativamente grande. Hoje nós temos aproximadamente 3.000 capó, mas é o suficiente para que todos possam ter a sua habitação regular. Então, esse território dá uma base de sustentação para a multiplicação deles muito boa. Tem muita riqueza na parte biológica, na parte de recursos naturais, muita água, muitos rios, e dentre eles destaca o rio Turiaçu, que é histórico também. Foi por onde passou o nosso arqueólogo, que auxiliou. O Daci Ribeiro? Daci Ribeiro. Daci Ribeiro auxiliou eles aqui a ser pacificado e também a ter a sua demarcação. Então, o território aqui, nessa parte do Maranhão, está organizado. Os capós estão vivendo nesse momento o seu apogeu. Nós temos escola, temos postos de saúde, tem energia elétrica, pequenas estradas vicinais. Eles estão vivendo o seu apogeu. Obrigado. Bom, nós estamos aqui na aldeia Turizinho. Esse aqui é uma área, né, que é justamente uma parte da floresta amazônica, uma parte bem cuidada, tratada pelos nossos indígenas. E todos os dias, nesse tempo de alternância, nós fazemos essa caminhada aqui, juntamente com o professor Elias e o outro professor de História. E, claro, a gente faz essa caminhada, mas com certo cuidado, porque aqui também é passagem de animais ferozes, como onça e outros mais. Aí a gente passa com cuidado, conversando aqui. A caminhada é uma caminhada saudável. São 20 dias de alternância, então a gente não pode ficar só em sala de aula. É necessário que a gente possa distrair um pouco fazendo essa caminhada. De certa forma, a caminhada nos proporciona bem-estar na saúde e a gente usufrui um pouco dessas maravilhas que os nossos indígenas também usufruem. E diga-se de passagem que mais do que nunca os nossos indígenas passam a ter um reconhecimento maior por conta da legalidade que está sendo reconhecida, das leis que estão vindo realmente na praticidade, que antes estava só no papel. Por esses dias mesmo, agora lá em Brasília, está tendo um grande encontro, não é isso, professor Elias? Onde esses indígenas, eles estão discutindo território, estão discutindo meio ambiente, e aqui não poderia deixar de falar deste assunto, sobretudo quando apresento aqui aos meus ouvintes do canal de YouTube, aqueles que participam, aqui com o professor Elias. O professor Elias é da área de geografia e sempre que viemos aqui a trabalho, na alternância aqui na aldeia Turizinho, fazemos esses vídeos para que aqueles que não podem chegar até aqui, não têm acesso, e a gente então compartilha, sobretudo aqueles que trabalham com a geografia. E as coisas realmente mudaram. Professor Elias, por esses dias também eu nas minhas aulas, abri um parênteses dentro da filosofia para tratar dos direitos indígenas, da lei que os beneficiam e de uma série de artigos e incisos que eles mesmos não o conheciam. Só ouviam falar, mas sem nenhum detalhe. Então nós procuramos detalhar isso. E o senhor com essa preocupação, né, professor Elias, de mostrar o território e de valorizar, de certa forma, o quanto que esses indígenas têm ganho agora com o Ministério, né, dos povos indígenas, né? Esse território ele é composto por 7 municípios. É uma área que alcança 7 municípios. Tem algumas cidades que estão inteiramente dentro do território indígena. E isso, no começo, causava preocupações. Hoje não, eles estão integrados e tal. Mas a
cidade segue a sua vida e o índio, os originários, né, que hoje a denominação correta é originários, que é muito correto, porque eles são mesmo povos que vieram desde os tempos idos, e lá do passado remoto. Então, eles agora foram elevados à categoria de visibilidade. Hoje o indígena ele é visível, suas práticas, sua cultura, sua aparência e sua defesa, como falou o professor, né, da nossa Constituição, artigo 231, 232. Então, é o desfrute disso. Parabéns a eles. E hoje nós estamos até com mais tranquilidade de dar aula. Antes a gente dava assim, receosos, porque nós somos os perseguidores deles. Mas agora não. Agora eles são nossos companheiros. E foi uma coisa, é a paz. A paz que chegou, finalmente chegou a paz aqui, no meio indígena. Agora E é aí, a paz. professor Elias, o que a gente percebe que a comunidade indígena, elas começam a reescrever uma nova história ou a verdadeira história. Não aquela que o Brasil conta dos seus 500 anos aqui, tal, mas eles construíram essa história, eles já estavam aqui. Quem aqui veio... Bom, nós estamos aqui na aldeia Turizinho. Esse aqui é uma área, né, que é justamente uma parte da floresta amazônica, uma parte bem cuidada, tratada pelos nossos indígenas. E todos os dias, nesse tempo de alternância, nós fazemos essa caminhada aqui, juntamente com o professor Elias e o outro professor de História. E, claro, a gente faz essa caminhada, mas com certo cuidado, porque aqui também é passagem de animais ferozes, como onça e outros mais. A gente passa com cuidado, conversando aqui. A caminhada é uma caminhada saudável. São 20 dias de alternância, então a gente não pode ficar só em sala de aula. É necessário que a gente possa distrair um pouco fazendo essa caminhada. De certa forma, a caminhada nos proporciona bem-estar na saúde e a gente usufrui um pouco dessas maravilhas que os nossos indígenas também usufruem. E diga-se de passagem que mais do que nunca os nossos indígenas passam a ter um reconhecimento maior por conta da legalidade que está sendo reconhecida, das leis que estão vindo realmente na praticidade, que antes estava só no papel. Por esses dias mesmo, agora lá em Brasília, está tendo um grande encontro, não é isso, professor Elias? Onde esses indígenas eles estão discutindo território, estão discutindo meio ambiente, e aqui não poderia deixar de falar deste assunto, sobretudo quando apresento aqui aos meus ouvintes do canal de YouTube, aqueles que participam, aqui com o professor Elias. O professor Elias é da área de geografia e sempre que viemos aqui a trabalho, na alternância aqui na aldeia Turizinho, fazemos esses vídeos para que aqueles que não podem chegar até aqui, não têm acesso, e a gente então compartilha, sobretudo aqueles que trabalham com a geografia. E as coisas realmente mudaram. Professor Elias, por esses dias também eu nas minhas aulas, abri um parênteses dentro da filosofia para tratar dos direitos indígenas, da lei que os beneficiam e de uma série de artigos e incisos que eles mesmos não conheciam, só ouviam falar, mas sem nenhum detalhe. Então nós procuramos detalhar isso. E o senhor com essa preocupação, né, professor Elias, de mostrar o território e de valorizar, de certa forma, o quanto que esses indígenas têm ganho agora com o Ministério, né, dos povos indígenas, né? Esse território ele é composto por 7 municípios. É uma área que alcança 7 municípios. Tem algumas cidades que estão inteiramente dentro do território indígena. E isso, no começo, causava preocupações. Hoje não, eles estão integrados e tal, mas a cidade segue a sua vida e o índio, os originários, né, que hoje a denominação correta é originários, que é muito correto, porque eles são mesmo povos que vieram desde os tempos idos, e lá do passado remoto. Então, eles agora foram elevados à categoria de visibilidade. Hoje o indígena ele é visível, suas práticas, sua cultura, sua aparência
e sua defesa, como falou o professor, né, da nossa Constituição, artigo 231, 232. Então, é o desfrute disso. Parabéns a eles. E hoje nós estamos até com mais tranquilidade de dar aula. Antes a gente dava assim, receosos, porque nós somos os perseguidores deles. Mas agora não. Agora eles são nossos companheiros. E foi uma coisa, é a paz. A paz que chegou, finalmente chegou a paz aqui, no meio indígena. Agora E é a aí, paz. professor Elias, o que a gente percebe que a comunidade indígena, elas começam a reescrever uma nova história, ou a verdadeira história. Não aquela que o Brasil conta dos seus 500 anos aqui, tal, mas eles construíram essa história, eles já estavam aqui. Quem aqui veio... Então, nessa alternância nós temos dedicado a falar sobre território. Não há dúvida que território é uma coisa, é um elemento primordial para o indígena. E não somente para o indígena. Esse negócio de território é em toda parte. Tem o seu valor histórico e de vida. Então, aqui houve várias etapas. Eles lutaram por mais de 10 anos para demarcar essa terra. É uma terra relativamente grande. Hoje nós temos aproximadamente 3.000 capó, mas é o suficiente para que todos possam ter a sua habitação regular. Então, esse território dá uma base de sustentação para a multiplicação deles muito boa. Tem muita riqueza na parte biológica, na parte de recursos naturais, muita água, muitos rios, e dentre eles destaca o rio Turiaçu, que é histórico também. Foi por onde passou o nosso arqueólogo, que auxiliou. O Daci Ribeiro. Daci Ribeiro auxiliou eles aqui a ser pacificado e também a ter a sua demarcação. Então, o território aqui, nessa parte do Maranhão, está organizado. Os capós estão vivendo nesse momento o seu apogeu. Nós temos escola, temos postos de saúde, tem energia elétrica, pequenas estradas vicinais. Eles estão vivendo o seu apogeu. Obrigado.